Boa noite, a paz do Senhor, irmã A Thelma. paz do Senhor, uma boa noite. Como é que está a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Lutando, Sobrevivendo e vencendo vencendo, né? com Cristo. Aliás, a senhora me lembra aquela música de uma cantora evangélica, Sobrevivi Adorando. Shirley Sobrevivi. Carvalhais. Muito bem. A senhora que está sempre ligada aí nos louvores. Muito bem. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. Estamos de volta para mais uma oração. E a oração de hoje estamos no livro de Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Esta carta do apóstolo Paulo a Timóteo foi escrita, segundo os estudiosos, irmã Thelma, foi escrita depois da primeira prisão de Paulo em Roma. O livro de Atos, capítulo 28, versículo 30, diz assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então, a prisão de Paulo em Roma deixa ver, conforme relato de Atos 28, 30 em diante, que ele tinha uma prisão domiciliar. Então, uma prisão que não impedia ele de atender aos irmãos que o procuravam. Ele só não podia sair de Roma. E quando ele teve liberdade de sair de Roma, conforme relata em Filipenses 2:24, ele foi livre e, saindo da prisão de Roma, ele foi para a Macedônia, né? Empreendeu importante viagem, passando por Éfeso, deixou Timóteo, seguiu para a Macedônia. De lá, da Macedônia, ele escreveu a primeira carta a Timóteo em Éfeso. Tinha deixado Timóteo em Éfeso, foi para Macedônia, e de lá da Macedônia ele escreveu a primeira carta, segundo os pesquisadores, segundo os estudiosos. A fonte que eu estou pesquisando é a Bíblia de Estudo do Obreiro, Bíblia de Estudo Obreiro Aprovado. Ela traz um relato aqui no livro de Timóteo que deixa esse ensinamento, esses esclarecimentos a respeito da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém? Feito isto, vamos aqui ao capítulo 1, versículo de número 3 em diante, que diz: Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram às vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que diziam, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, e para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi
confiado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Irmã Thelma, esse texto deixa claro que o apóstolo Paulo, depois de 2 anos preso em Roma, quando ele retoma as atividades nas igrejas, ele depara-se com uma igreja contaminada de obreiros, cheio de sentimentos e costumes contrários àquilo que Paulo havia ensinado. E aí ele deixa Timóteo em Éfeso para botar em ordem e ele vai para Macedônia e escrevendo esta carta, 1 Timóteo é um raio-x da situação que a igreja estava enfrentando depois da prisão, da primeira prisão dele em Roma. Que Deus ajude a igreja de hoje, porque os nossos dias não são muito diferentes e precisamos orar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido e eterno Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Verdade. Que os nossos olhos, Senhor, estejam fitos em Ti. Que o Teu Espírito, Senhor, que prescruta cada coração e conhece a intenção de cada um, possa ajudar aqueles que querem viver uma vida fiel a Ti, uma vida de obediência a Ti, Senhor. Não é fácil, porque a nossa natureza ela nos conduz sempre ao erro, mas pelo Espírito Santo que habita em nós, pode nos conduzir, nos guiar em caminhos planos, veredas santas para te obedecer, Pai. Dependemos da tua ajuda, da tua graça, do teu poder. Nos ajuda a buscar, a clamar, a crer, a ler a tua palavra, a entender e fazer aquilo que te agrada, Senhor. Dá uma noite de paz a teu povo. Vai visitando agora cada lar, cada família nesta hora. Que nós tenhamos uma noite tranquila na tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Sim, meu Deus. Nesses poucos minutos que o Senhor nos concedeu para falar da tua palavra, é muito pouco. E só nos resta pedir ao Senhor que o Senhor use de misericórdia com todos nós, com todos os pastores, aqueles que estão à frente de congregação, como eu já estive. Aliás, eu e a irmã Thelma, como missionários, como dirigente de congregação, durante mais de 10 anos estivemos empenhados na obra e hoje, por motivo de saúde, estamos orando e intercedendo nesse ministério da intercessão. Meu Deus, eu te peço por todos que buscam o conhecimento da tua palavra, que o Senhor conceda desejo de conhecer as Escrituras, de viver as Escrituras, de ensinar as Escrituras conforme está escrito. Porque hoje, meu Pai, a situação está muito complicada. Se estava complicada nos dias que Paulo, só pelo fato dele ter levado 2 anos preso, quando ele sai da prisão, encontra uma igreja cheia de maus obreiros, cheia de pastores viciados em fábulas, em costumes que não ajudavam o crescimento da obra e combatiam os ensinamentos da sã doutrina, conforme está no 1º capítulo e acabamos de ler aqui da 1ª carta de Timóteo. Meu Deus, ajude o teu povo, ajuda a tua igreja, ensina-nos a tua palavra, abre o nosso entendimento para guardar a tua palavra. Pai, essa Bíblia de estudo pentecostal, essa Bíblia de estudo para o obreiro aprovado, são Bíblias que nos ensinam, que nos capacitam a buscar o conhecimento em profundidade da tua palavra. Por isso, ensina o teu povo, todos que oram conosco,
Que cada um receba do teu Santo Espírito desejo de ler a tua palavra, desejo de obedecer a tua palavra, desejo de orar e fazer a tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, derrama graça. A avó Joana ali em Canápolis, Pai, que tomou uma queda, ajuda a tua serva, aquela anciã. Abençoa a avó Joana, abençoa a família da tua serva Detinha, dá saúde àquela anciã, restaura ela, Senhor, que esta queda, Senhor, ela seja restaurada, da mesma forma que o Senhor restaurou a minha esposa Thelma quando tomou uma queda, que ela foi completamente restaurada das pancadas, e o Senhor restabeleceu. Assim, Senhor, restabeleça a avó Joana. Amém. E todos que precisam, Senhor, serem restabelecidos, serem curados, serem sarados, Senhor, pelo teu Espírito de vida, injeta a saúde, injeta a vida na vida de todos que clamam, que sejamos abençoados, sarados, curados, em nome de Jesus. E que assim credes, amém? Amém. Amém.